nos adaptando a essa nova realidade, né? Eu acho que pelo tempo que nós já estamos em pandemia, eu acho que a gente já está ficando calejado, né? A gente já está pegando um macete, a gente já entende como é que funciona as coisas, né? A gente já começa a pensar em como agir, né? Como dar o passo ali para a gente não ficar vulnerável, não ser acometido, né? A gente começa a saber quais os cuidados tomar. E a partir disso, então, a gente vai se adaptando, porque nós somos assim. O ser humano, ele é assim. Pela graça de Deus, nós temos a inteligência e nós nos adaptamos às circunstâncias. Então, para a glória de Deus, nós estamos retornando, né? É o segundo domingo que nós voltamos a nos reunir. Isso é bom demais da conta. E nós vamos percebendo que nós podemos continuar a fazer e retomar a fazer, né, coisas que é necessário que aconteçam como igreja de Jesus, né? Como igreja de Jesus, a gente precisa ser o organismo vivo que é ser corpo de Cristo, atuante, agindo. Obviamente que essa adaptação nos leva a ter precauções, mas não nos paralisar. Não nos paralisar. Eu quero ler um texto de início, que está no Salmo 105. Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo 105, para que nós possamos então iniciar o nosso culto dessa noite. Salmo de número 105. Quero ler o versículo 1 até o versículo 6 desse salmo, que diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, nos lembrar das maravilhas do Senhor. Nós nos reunimos para isso, para prestar culto a Deus pelas maravilhas que Ele já fez em nossa vida. Amém. Tendo a confiança que Ele vai fazer ainda mais, porque Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus todo-poderoso. Que possamos então nessa noite ter um coração grato a Deus. Que o culto que vamos prestar ao Senhor seja um culto com corações gratos, por essa certeza, por essa paz de saber que Deus é um Deus de maravilhas e que Ele fez maravilhas em nossa vida. A primeira maravilha foi a cruz do Calvário. A primeira maravilha foi Jesus morrer na cruz por mim e por você. Então vamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor faz maravilhas em nossa vida. O Senhor fez maravilhas e nós cremos que o Senhor continuará a fazer, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. E por isso engrandecemos ao teu nome nessa noite. O Senhor venha receber, Pai, o culto que vamos prestar ao Senhor. O Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração. O Senhor venha direcionar a nossa mente. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha fazer, Deus, a Tua obra, continuar a fazer a Tua obra em nossa vida. Que nessa noite nós saímos daqui diferentes, ó Pai, renovados, revigorados pelo Senhor e instruídos por Ti. Nós queremos Te agradecer, Pai, mais uma vez pela nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Agradecido. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora vive o teu Espírito.
meio dos louvores Deus habita. e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. Isso Agora encherá este lugar. vem louvar, vem no meio Dos louvores Deus habita. que é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. Isso agora Encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é santo, né? Por isso nós estamos aqui para adorar o Senhor. Porque foi para isso que nós nascemos, para adorar o Senhor. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, se não for para te adorar, é para isso que nós nascemos, para adorar o Senhor. Diante do trono, Senhor, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As
vou pra te adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica. Eu vou chegar para cá dessa noite, que vai aparecer para nós ali na tela. E aí nós vamos fazer conforme for aparecendo na tela a leitura dessa noite. Se você quiser pôr de pé, aqueles que puderem, fiquem de pé, né? Para a gente fazer essa leitura e continuar adorando ao Senhor. Vamos ver o que aparece para a gente. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel. Dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão. Sua misericórdia dura para sempre. Mas parece que essa misericórdia não está muito boa não, né? Vocês estão meio... Diga, pois, os que temem o Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ter um momento missionário hoje. Mandemilza quer dar alguma palavra? Você quer que eu fale? Tá, nós vamos passar o vídeo da campanha de missões, né? A campanha de missões estaduais, ela já teve início, mas devido à nossa suspensão dos cultos, nós então não pegamos o início dela, ela já está acontecendo. Tanto que nos cultos de quinta-feira nós temos então orado por campos missionários, né? Então, para a gente entrar no clima da campanha, nós vamos hoje ver o vídeo da campanha de missões, o vídeo promocional com a música. E aí nós vamos também recitar o seu tema e a sua divisa.
venceu e ressurgiu para nos salvar. Perdão nos concedeu, nos resgatou e nos chamou a amar assim. Ser e fazer discípulos de Cristo, justos e verdadeiros no Senhor, permanecendo na sua palavra, anunciando ao mundo seu amor. Ser e fazer discípulos de Cristo, justos e verdadeiros no Senhor, permanecendo na sua palavra, anunciando ao mundo seu amor. Ser e fazer discípulos de Cristo, justos e verdadeiros no Senhor, permanecendo na sua palavra, anunciando ao mundo seu amor. Nossas Minas Gerais precisa de Jesus. Esse é o tema da campanha desse ano. Ser e fazer discípulos. E aí nós vamos, tá pequenininho ali, né? Nós íamos falar ali o tema e a divisa. Se vocês conseguirem ver a divisa, vocês falam, vamos falar todos juntos o tema primeiro ali, ó, ser e fazer discípulos. 1, 2, 3 e ser e fazer discípulos. A divisa, sede meus imitadores, como eu semos. Amém. 1 Coríntios 11, 1. Vamos nos lembrar de Minas Gerais na nossa campanha, não é? Muitas pessoas precisam conhecer a Cristo. E a nossa tarefa, primeiro ser, para depois fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Não descer. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva
Glória a Deus. Vamos ter um momento de consagração, né, dos dízimos e ofertas. Se você veio preparado para ofertar e consagrar os seus bens materiais na causa e na casa do Senhor, esta é a hora para fazer enquanto cantamos o hino de número 155. Amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, ó Cristo no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Glória a Deus, Sérgio. Queria que a irmã Helenice orasse por esse momento de consagração ao Senhor e também pelo momento que teremos da mensagem. Vamos orar com nossa irmã. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Esteja conosco sempre, Senhor, como o Senhor esteve, Senhor, nesses momentos que houve, Senhor, nessa igreja, Senhor, de louvor, Senhor, de adoração, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos ajudando, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, para que aconteça, Senhor, esse culto, Senhor, o restante do culto, Senhor. Toma conta, Senhor, da pessoa, Senhor, que vai falar a Tua palavra, Senhor. Toma conta, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui nessa igreja, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Graças a Deus. Você já parou para pensar que os encontros que você tem no seu dia a dia, eles podem ser um campo de santificação e um campo missionário? Você já pensou que nas nossas andanças, nos nossos encontros, é uma oportunidade para que a gente use para tornar Cristo visível através da nossa vida? Jesus nos mostra que nós devemos nos direcionar da maneira que agrada a Deus nos nossos encontros. Mas às vezes a tendência do nosso coração é ignorar as palavras do Senhor e usar as nossas próprias palavras. Jesus, ele nos ensina a desenvolver e a utilizar, a praticar duas virtudes que são primordiais para a vida cristã. O cidadão do reino de Deus, ele é marcado, o cidadão do reino de Deus, ele é marcado pela humildade em seus relacionamentos e pela generosidade para com todos. E eu peço que abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14, leremos do versículo 7 ao versículo 14. Lucas capítulo 14, dos versos 7 ao verso 14. E diz assim a palavra de Deus: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam um convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, grande é o Senhor, e porque o Senhor é grande, nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale o nosso coração nessa noite, que o Senhor venha trazer, Deus, memórias, fatos, acontecimentos, venha nos dirigir, Deus, através do Teu Santo Espírito. Fala o que o Senhor quiser falar conosco, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia do servo que fala e conduza ele também com a mesma graça, para a glória do Teu nome, Deus. É a oração que nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
No reino de Deus, a primeira atitude correta é humildade nos relacionamentos. Jesus, ele vem trazer para aquelas pessoas e para nós um ensinamento muito importante para a nossa vida. Naquele tempo, era comum, nos banquetes, nas festividades, as pessoas escolherem lugares, havia lugares de honra para pessoas, porque havia uma certa hierarquia social. E isso era comum naquela época. Mas Jesus, ele vem trazer para nós um princípio que as pessoas naquela época e naquele momento passaram despercebidos. Eles não se lembraram disso. Quando a gente vai olhar lá em Provérbios, no capítulo 25, nós vamos ver que era algo conhecido entre eles, esse tipo de atitude. Na verdade, o tipo de atitude que Jesus vai advertir, então, esses homens, os convidados que ali estavam. Jesus vai dizer que não é assim que eles deveriam se portar por pertencer ao reino de Deus. No versículo 6 e versículo 7 de Provérbios diz assim: não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Isso era algo conhecido na comunidade, mas eles já não consideravam isso. E Jesus vem trazer para nós que a humildade no reino de Deus, ela conta muito. A humildade é a gente reconhecer a nossa condição. É saber que nós não somos melhores que ninguém. A humildade é você se nivelar com o outro. E, na verdade, aquelas pessoas, aqueles homens, eles buscavam, segundo Jesus, se exaltar. Eles buscavam se engrandecer. E Jesus condena essa busca, de querer se colocar melhor do que as outras pessoas, de querer se colocar à frente das outras. Jesus, ele, no versículo 11, ele vai dizer algo também que era muito conhecido por eles, porque os profetas vão falar de uma promessa que havia, de que Deus iria então julgar essas pessoas, essas que se colocam acima das outras, essas que desprezam o outro. Quando a gente olha lá em Ezequiel, no capítulo 21, 26, a gente vai ver que o Senhor já tinha dito àquele povo. E Isaías 2 também traz a mesma ideia. E Ezequiel também no capítulo 17, no versículo 24, vai dizer a mesma coisa. Mas eu quero ler o texto que está em Ezequiel 21, no versículo 26 diz assim: assim diz o Senhor Deus, tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Deus já estava prometendo que isso iria acontecer, e Jesus volta a dizer para eles: todo aquele que se exaltar será humilhado. Só que Jesus está trazendo para nós uma orientação espiritual. Através dessa parábola, ele quer trazer para nós uma orientação espiritual. Porque não é só o fato de você se colocar acima do outro, que não faz parte do reino de Deus, mas também o fato de que, quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando a Deus, que criou a todos. Então, nós precisamos ter esse cuidado, de saber que a humildade, ela precisa ser exercitada por nós a cada dia, a cada encontro que nós tivermos no nosso dia a dia com as pessoas, a cada troca de olhares, cumprimento, a cada bom dia ao seu vizinho, e o tempo que você estiver com ele, você deve utilizar para demonstrar essa humildade que Deus exige de nós, que Deus requer de nós, de entender que essa pessoa que está falando comigo,
Se ela não é um crente em Jesus, ela precisa crer em Jesus para ser salva. Então eu tenho que ter compaixão dela e não achar que porque eu creio em Jesus eu sou melhor do que ela. Aqui Jesus está usando, nesse momento, ele está dizendo para aqueles convidados, mas ele está trazendo para nós um conceito espiritual, para a gente considerar na nossa vida, no nosso dia a dia isso. Quando Jesus diz para eles não se exaltarem, a gente pode olhar isso na parábola do fariseu publicano, em Lucas 18. Jesus aqui, para esses homens, Jesus quer mostrar para eles o que está no coração deles. Quando Jesus diz para a gente não se exaltar, não buscar a exaltação, não buscar a honra diante dos outros, Jesus está falando para o nosso coração: reconheça quem você é diante de Deus. E no versículo 14 da parábola de Lucas 18, da parábola do fariseu e do publicano, o versículo diz assim: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta essa parábola no versículo 9. Ele vai dizer por que ele conta essa parábola. Porque as pessoas confiavam em si mesmas. E confiar em si mesmas, se achar justo ou superior aos outros, é algo que não tem a ver com o reino de Deus. No reino de Deus, a humildade, a humilhação é se colocar no seu próprio lugar em comparação a Deus. E aí, por você entender que você é criatura de Deus, você é servo de Deus, você olha para o outro que está na mesma condição que você, e você não se eleva, pelo contrário, você se nivela. A expressão humildade tem a ver com abaixado, se abaixa. Jesus está tratando a pessoa, o coração daqueles homens, porque eles estavam buscando isso. Então, quando a gente vai olhar para o sentido do que Jesus está dizendo, ele está dizendo assim, para a gente se apequenar diante de Deus. Nós precisamos nos tornar pequenos diante de Deus, porque haverá um dia que Deus vai julgar a todos. E quando isso acontecer, o que se exalta, o que olha somente para o seu umbigo, o que despreza o outro, ele será humilhado. É a palavra de Deus que vai dizer. Ele vai estar diante de Deus e vai ver que o que ele fazia era totalmente equivocado. Ele vai perceber de fato quem é ele. Ele vai entender a sua natureza. E Jesus, então, ele vai chamar a atenção desses homens para isso, para perceber quem são vocês. Pare e olhe à sua volta. Era como se um estivesse atropelando o outro para sentar no melhor lugar. E Deus vem nos alertar para que a gente, então, exercite a humildade nos nossos relacionamentos. Não se trata de sentar no lugar A ou B. A distinção que havia naquele momento nunca foi contrária à palavra de Deus. Quando nós vamos olhar para Romanos 13, versículo 7 vai nos trazer essa orientação de que isso concorda com o ensinamento bíblico. O versículo 7 diz assim: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O problema não é ter uma posição social e ter algum privilégio nesse sentido. O problema está no nosso coração diante disso. O que Jesus condena de fato é a busca por honra e fama. É a busca por se elevar acima das outras pessoas. É isso que Jesus condena aqui desses homens. E é isso que ele vem trazer para nós, que a gente deve viver a nossa vida nivelada com as outras pessoas, espiritualmente, socialmente. Que os nossos encontros do dia a dia sejam encontros assim, para demonstrar a humildade do Senhor Jesus em nós. Porque nós vemos o que vemos aí,
é sempre as pessoas uma querendo engolir a outra, né? Sempre querendo benefícios, é sempre querer estar acima do outro. E quando nós chegamos com a ótica de Jesus para essas pessoas, elas então têm um choque. E o seu choque é realmente encontrar com os imitadores de Cristo, como nós lemos aqui. Porque de fato quem segue a Jesus imita a Jesus. E as pessoas precisam ter isso no seu dia a dia. Elas precisam encontrar com Cristo a cada dia. Pela loucura que está esse mundo, as pessoas precisam de Jesus. Cada vez mais. E você que me ouve é um representante de Jesus. Você é um imitador de Cristo. Então você precisa fazer com que isso seja realidade na vida do outro que está com você, na vida do outro que te encontra. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Não nos elevar, não nos orgulhar de algo que nós não conquistamos por nós. Foi Cristo que conquistou por nós. Foi Ele que morreu por nós, padeceu por nós e ressuscitou por nós. Então nós precisamos ter essa mente de Jesus, de olhar para o outro e saber que o outro também precisa de Cristo. Como então podemos manter nossa humildade? Primeiro, analisando os fatos. Primeira coisa, nós somos pouco. Nós sabemos pouco. Comparado com o conhecimento que há no mundo, com tantas profissões, com tanto livros escritos, com tantos PhDs por aí, nós sabemos pouco. Nosso conhecimento, ele é limitado no sentido de que pessoas nascem e morrem sem conhecer tudo. Nós sabemos pouco. Segunda coisa, nós obtemos pouco. Nós podemos passar a vida toda construindo coisas, mas nós nunca teremos todas as riquezas do mundo. Isso deve trazer na nossa mente o sentido de humildade, de saber quem somos nós. Outra coisa, nós somos poucos importantes. Somos poucos importantes. A gente pode ter as nossas profissões, podemos ter o nosso trabalho, construir a nossa vida, mas quando a gente morrer, as coisas vão continuar, normalmente, como se a gente nem tivesse presente. Nós somos poucos importantes. E ter isso na nossa mente mantém a nossa humildade sob controle. Segunda coisa, nós podemos fazer isso comparando com o perfeito. Vamos pensar, tantos profissionais que a gente conhece, que às vezes, se você é profissional numa área, se você se comparar com um outro profissional e outro, você vai encontrar alguém que é superior a você naquilo que faz. Se você é uma pessoa que faz alguma atividade e você sempre vai encontrar alguém que faz aquilo melhor do que você. Seja dançar, cantar, seja levantar o muro, seja cortar cabelo, né? Tem uns 2 cortadores aqui. Você sempre vai achar alguém melhor, seja vendedor, sempre vai ter alguém melhor. Isso deve trazer em nós essa consciência de que, quando comparamos com o perfeito, com outras pessoas que dominam mais do que nós, aquilo que fazemos, isso deve trazer em nós, então, esse sentimento de humildade. Quando nós nos comparamos com o Senhor Jesus, que é o perfeito, então isso já deve deixar a gente no nosso lugar. Porque aí a gente vê que a gente não ora o suficiente, a gente não evangeliza o suficiente, a gente não prega a palavra o suficiente, a gente não tem comunhão suficiente,
E isso deve ser um motivo para a gente reconhecer que precisamos de Deus, que somos dependentes do Senhor e que nós precisamos exercitar essa humildade de Cristo em nossos relacionamentos, nos nossos encontros do dia a dia. No reino de Deus, a segunda atitude correta é uma generosidade estendida para todos. O Senhor Jesus, ele começa a trazer para nós o princípio de hospitalidade e cortesia. Depois de ele advertir aqueles homens, não é? Ele então, no versículo 12, o texto vai dizer que Jesus disse ao que o havia convidado. Jesus agora se volta para o anfitrião. Jesus agora dá um conselho ao anfitrião. E por esse conselho que Jesus dá ao anfitrião, nós percebemos que o caminho que nós devemos seguir da generosidade é uma hospitalidade que não espera retribuição. Porque a gente pode ficar tentado a fazer algo esperando receber alguma coisa em troca. E Jesus está dizendo que esse olhar não é o correto. O olhar correto para a vida e para o outro é fazer algo generoso sem esperar retribuição. E aí Jesus traz para esse homem essa orientação e ele vai além. Ele vai dizer, não olhe só para esse grupo aqui. Não olhe só para os seus amigos. Não olhe só para os seus parentes. Tem outras pessoas para você olhar. E aí vem um confronto para a nossa vida. Para quem nós temos olhado? Nossa generosidade tem sido para todos? É um caso para a gente pensar. O Senhor Jesus aqui, ele vem para confrontar todos nós. A gente perceber qual lado eu tenho olhado. No versículo 1, o texto vai dizer que havia um homem que era doente, no versículo 2. E esse homem, ele é curado por Jesus e ele logo sai. Na verdade, para Jesus, esse homem que tinha que ser convidado. O doente, o hidrópico. Mas é ele que sai da festa. E Jesus veio dizer que são as pessoas necessitadas que devem ser o alvo da nossa generosidade. Que a gente precisa aprender a olhar para grupos de pessoas, para olhar para direções, e não apenas para uma direção. Nos nossos encontros do dia a dia com as pessoas, a gente encontra várias pessoas. E nossa generosidade tem sido estendida a essas pessoas? Precisamos pensar sobre isso. Porque Jesus, ele vai ser enfático. No versículo 12 ele vai dizer: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus dá uma orientação para quem aquele homem deveria convidar. Jesus vem trazer para nós a reflexão: quem nós devemos convidar? Será que se a gente olhar para a nossa sociedade, para o nosso bairro aqui, será que a gente consegue identificar esse grupo que Jesus vai falar? Será que existe esse tipo de pessoa aqui? Se a gente for olhar, não necessariamente aquilo que ele tem como deficiência ou como marca, mas aonde ele está na sociedade. E aqui ele está, esse grupo aqui que Jesus diz, está lá embaixo na sociedade. Ele nem faz parte de uma régua de medir da sociedade, de uma escala. Eles nem fazem parte. E Jesus está dizendo assim: quando você fizer isso, chame esses que não fazem parte. E nós precisamos pensar, nós temos esse grupo para a gente também agir assim, porque aqui é Jesus que está falando para nós, né? Se ele está falando, eu não tenho que falar, não é bem assim, não é bem assado, é Jesus que está dizendo.
Então nós precisamos pensar, qual o grupo que nós temos então honrado, sido generosos durante o nosso dia a dia, nos nossos encontros, nas nossas refeições, nas nossas festas. Precisamos pensar nisso, porque Jesus está dizendo algo muito importante para a nossa vida. Jesus está dizendo que nós precisamos ser generosos para com todos. Jesus, ele não está proibindo que a gente chame nossos parentes, nossos amigos, mas ele proíbe 3 coisas. E a primeira é esbanjar comida a nosso bel prazer e distribuir ela somente a amigos e pessoas ricas, importantes, pessoas abastadas, quando há tantas pessoas em necessidade ao nosso redor. E isso é muito sério, e isso é muito importante para a nossa vida, e isso deve ser o motivo da nossa reflexão. Segunda coisa, chamar de amor o que a gente faz somente para quem a gente ama, e não para aquelas pessoas que realmente necessitam. Isso também é outra coisa importante para a gente pensar. Terceira coisa, fazer o bem com a intenção de que nos seja retornado o bem. Nós precisamos também ter esse cuidado. Muitas das vezes eu já me peguei pensando de fazer algo para alguém e pensar, nossa, o Senhor é gracioso, o Senhor vai me abençoar. E aí eu paro, Senhor, tem misericórdia em minha vida. Porque não é esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente precisa agir com generosidade sem esperar o retorno do bem. Fazer porque a palavra de Deus diz para fazer. Porque o nosso Deus diz para fazer. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Nós precisamos então fazer o que Cristo diz. Essa passagem, ela pelo menos ela nos chama a examinar pelo menos alguns motivos pelos quais então a gente precisa exercitar a nossa generosidade. Quando nós agimos com generosidade, caridade, quando nós damos algo a alguém, quando olhamos para o que Jesus diz, ele nos chama a examinar pelo menos 4 motivos que estão por trás da nossa generosidade. E nós precisamos pensar nisso, para que a gente seja conduzido pelo Senhor. A primeira coisa é que nós podemos dar por obrigação. E esse seria um motivo bem triste. Quando nós damos a nossa oferta a Deus ou ao homem, com esse sentido de obrigação, se torna uma ação muito desagradável para nós. E é algo que a gente faz com o coração desagradável, uma atitude nossa, mas também é algo que, quando se faz por obrigação, é porque não tem como se enganar, não é? É como pagamento de imposto. Você faz por obrigação, é desagradável para você, mas não tem como você burlar o sistema, você tem que pagar. Então, ser generoso por obrigação é algo muito ruim, muito triste para nós. Mas o segundo motivo é que podemos dar puramente por interesse pessoal. Ser generoso por interesse pessoal. E isso pode ser uma ação consciente ou inconsciente. Como que eu acabei de dizer. Eu vou fazer. E aí vem na minha mente, opa, será que eu vou ter vantagem nisso? Então nessa hora eu tenho que parar e não é por isso que eu vou fazer. Vou fazer porque o Senhor me falou para ser generoso, para me agir com generosidade com as pessoas. E se eu faço com esse pensamento, né, de interesse pessoal, isso passa de longe de ser generosidade. Isso é apenas um egoísmo bem pensado da minha parte. Eu só quero me aproveitar da situação.
A terceira coisa, o terceiro motivo que pode estar por trás da generosidade, e precisamos ter esse cuidado de guardar o nosso coração, é que nós podemos dar por se sentir superior. Isso é bastante cruel de se fazer. Auxiliar alguém, ser generoso nesse sentido, com esse pensamento de ser superior, porque eu sou, porque eu posso, então eu vou fazer. Esse também é um olhar errado para nós e que não deve ser feito da nossa parte. Isso é vaidade. Isso não agrada ao Senhor. Os rabinos, eles tinham um dito que dizia assim, que a melhor forma de dar era quando o doador não sabia a quem dava, e o que recebia não sabia de quem o recebia. É mais ou menos a ideia que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 6. Que a minha mão direita não saiba o que faz a esquerda. Que não seja por interesse, que não seja por vaidade. A quarta coisa, o quarto motivo, é que podemos dar porque não podemos evitar. Esse motivo é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Porque é o motivo do amor de Deus. Então, quando nós temos e entendemos esse amor de Deus na nossa vida, nós somos generosos porque nós não podemos evitar de ser generosos. Porque Deus foi generoso conosco. É porque Ele nos amou primeiro, então nós somos generosos. Então é algo que está no nosso coração que nós não podemos evitar, porque nós entendemos esse amor de Deus. E aí, é isso que a lei do reino de Deus vai dizer para nós, que quem dá para obter um prêmio não vai receber, mas quem dá sem pensar nisso, o seu prêmio então está seguro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Herança guardada nos céus para vocês. Segura. E isso agrada o coração de Deus. João 3,16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, porque Ele muito amou. E nós somos chamados a amar como Deus ama. Como imitadores de Cristo, nós somos chamados a amar nos nossos relacionamentos, nos nossos encontros do dia a dia, de olhar para o outro e não passar pelo outro, se ele está em necessidade, mas fazermos como o bom samaritano. A gente para e ama, a gente para e senta. E é algo que Deus nos confronta a fazer. A palavra de Deus nos confronta a agir assim, a sermos generosos, a agirmos com humildade nos nossos relacionamentos. Eu conheço um rapaz aqui no bairro, e já conheço ele de longa data, mas a gente sempre se trata pelo nome de clube, que o gosta e o outro gosta. E volta e meia, quando eu ia na padaria, ele então me pediu um café. Ele vive por aí. Eu dava ele um café. E aí veio na minha mente assim: eu estou sendo generoso. Mas aí depois, logo em seguida, eu pensei: eu estou sendo generoso? Será que se eu sentasse com esse rapaz e tomasse o café com ele, eu não estaria sendo generoso? Será que se eu não perguntasse sobre a vida dele, conhecer o que passa com ele, por que ele está naquela situação, eu não seria generoso? Uma vez que quando você tem a oportunidade de estar com uma pessoa, você tem um tesouro em vaso de barro. Então você tem a oportunidade de ser mais generoso ainda. E isso me colocou para baixo. E eu pensei: Senhor, eu preciso ser generoso. Me ajuda a ser generoso.
Me ajuda a encontrar essa pessoa e parar mesmo e sentar. Nós precisamos fazer isso. E há tantas pessoas nesse bairro que precisam da nossa generosidade como igreja de Jesus. Há quantas pessoas que precisam que nós façamos como Jesus aconselhou esse anfitrião. Faça banquetes para esse grupo aqui. Porque você fazendo isso, Jesus vai dizer maravilhosamente algo. Você será bem-aventurado. E ser bem-aventurado é ser feliz. Ser bem-aventurado é você estar caminhando para o reino de Deus. E isso é a marca daquela pessoa que é generosa. Deus vai dizer, ao fazer isso você será bem-aventurado. E ser bem-aventurado é não esperar recompensa, mas fazer por amor a Deus, que a todos dá gratuitamente. Que nós possamos fazer isso essa semana. Que nós possamos exercitar a nossa humildade essa semana, a nossa generosidade essa semana. Que Deus possa nos conduzir, nos ajudar a desenvolver essas virtudes do reino de Deus, que é humildade e generosidade cada dia mais. Precisamos ser transformados pelo Senhor, precisamos pedir a Deus que nos auxilie nisso, para que assim a gente possa fazer como o tema da campanha desse ano, ser e fazer discípulos. Essa é a nossa tarefa. Não há outra missão para nós do que testemunhar de Jesus. Mateus 28, 19 e 20, não tem outra tarefa. Como vamos fazer isso? Cabe Deus nos orientar através do seu Santo Espírito. E aí, no dia a dia, nas oportunidades que tivermos, a gente ser generoso e ser humilde, para demonstrarmos a glória de Deus e levarmos as pessoas a conhecer a Jesus e entrar no reino de Deus pela porta da fé. Fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tem um cântico para esse momento? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero ser Senhor amado,
quero ser um vaso novo. Que Deus possa abençoar vocês que nos visitam. E nós vamos orar então. Aqueles que puderem se põem de pé. Vamos encerrar nosso culto dessa noite, em nome de Jesus. Pai eterno, grande é o Senhor, bendito é o teu nome. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui, Deus, na tua casa, na casa de oração do Senhor, para engrandecer o teu nome, Deus, para cultuar ao Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. Obrigado, que o Senhor continue nos guardando, ó Deus, nos dando sabedoria nessa situação de pandemia, de como agir, de como lidarmos, ó Deus, no nosso dia a dia. Também te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia mais sermos testemunhas do Senhor Jesus, sermos imitadores de Cristo, alinharmos, ó Deus, a nossa vida com a tua vontade, Pai, para a tua glória, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos, nos dê uma semana abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor, e que nós possamos então estar aqui nas próximas programações com o nosso coração inteiramente grato, Deus, por tudo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja de Jesus reunida aqui nesse lugar, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.